Bem, meus queridos companheiros e queridas companheiras, eu queria dizer para vocês que são 15 para as 3. Nós ainda temos que pegar o helicóptero, visitar uma cidade, inaugurar a adutora que o Rui Costa falou, a barragem. Eu tenho ainda que almoçar. E ainda tem que hoje à noite para o Ceará, porque amanhã tem atividade no Ceará. Eu só queria dizer para vocês uma coisa. Depois de tanta gente falar sobre esse ato de hoje, eu sinceramente não me sobrou nada para falar. Nada. O dia que eu aprender a ser presidente, e eu quero aprender, por isso eu vou precisar de mais mandato. Eu vou ter que falar primeiro e depois eu vou embora e ficar falando o restante. Porque veja uma coisa, companheiros, eu acho extremamente importante a gente não perder de vista o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está acontecendo aqui em Pernambuco. Durante vários anos, Magda, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país. Porque isso aqui não era uma coisa necessária. A Petrobras não precisava de uma nova refinaria. Isso aqui era um processo de corrupção que envolvia Petrobras, governo, empreiteiras. E muitos de vocês acreditaram. Porque a imprensa falava disso de manhã, de tarde e de noite. E nós não estamos preparados para fazer a separação rápida entre o certo e o errado. E fazer isso aqui é apenas a demonstração de que esse país é soberano. E esse país tem na Petrobras a sua mais importante empresa. E o dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro. E benefício significa investimento, investimento significa emprego, emprego significa salário, e salário significa dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos concluindo. E é com muito orgulho. Vocês pensam que eu não sei quantas vezes vocês tiveram o problema de vestir essa camisa amarela da Petrobras, porque eram chamados de ladrões em restaurantes aqui em Pernambuco, em restaurantes no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Eles conseguiram criar, como se fosse uma peste, nas pessoas da Petrobras, dizendo que havia corrupção. E a história vai provar que quem queria fazer corrupção eram aqueles que diziam que tinha corrupção na Petrobras. Até porque a história nos ensina, se você tem uma empresa e essa empresa tem corrupção, você pune quem praticou a corrupção, mas não pune a empresa e nem pune os trabalhadores que vivem de salário naquela empresa. Então eu estou aqui com muito orgulho, Magda, muito orgulho. Eu sou possivelmente o presidente que mais visitei obra da Petrobras. Sou o presidente que mais vesti essa camisa da Petrobras. Já deveria ganhar um salário de petroleiro que eu não ganho. Já deveria. Ou um título de doutor honoris petróleo que eu não tenho. Mas eu faço isso porque é preciso que o povo brasileiro aprenda o significado dessa empresa. Tem 2 presidentes que gostou dessa empresa de verdade.
O Getúlio, que a criou em 53. E eu que a ressuscitei em 2023. Pois bem, eu não vou falar da importância da Petrobras, porque aqui já foi falado. Eu não vou falar da importância do emprego, porque aqui já foi falado. Eu não vou falar da perspectiva de investimento da Petrobras, porque a Magda já anunciou 109 bilhões de reais. É tanto bilhão que não cabe na minha boca. 109 bilhões de reais em novos investimentos. 109 bilhões de dólares. Pois ela estava pensando que era em réis, em dólar. A Petrobras esnoba demais. Eu sempre brincava com o De Sérgio Gabrielli. Em algum momento da história, o presidente da Petrobras tem que ser eleito pelo voto direto e ele indica o presidente da República. De tanto dinheiro que tem a Petrobras. De tanto significado que ela tem para o Brasil. Mas eu queria falar de uma coisa que a Magda não falou. Nós acabamos de ter a COP30 em Belém. Um sucesso extraordinário. Ninguém queria que fosse em Belém. As pessoas queriam que fosse São Paulo ou Recife. São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra São Paulo, eu devo tudo a minha vida a São Paulo. Não tenho nada contra o Rio de Janeiro. Mas a gente ousou fazer em Belém. Uma cidade que teve a primeira estação de coleta e tratamento de esgoto agora, por causa da COP. E nós investimos praticamente 7 bilhões de reais para transformar Belém numa cidade receptora do maior investimento climático do mundo. E foi extraordinário. O povo aprendeu a dançar carimbó. O povo desceu comer maniçoba. Teve um campeonato de maniçoba entre a maniçoba da Bahia e a maniçoba do Pará. Ainda não teve definição, porque vai ter uma final em algum momento. Eu sou o juiz. Eu já comi as duas, preciso comer outra vez. E foi a COP mais extraordinária do mundo. E nós resolvemos discutir essa questão do combustível fóssil. Nós resolvemos discutir essa questão do combustível fóssil. Todo mundo sabe que nós estamos analisando e pesquisando a margem equatorial lá, perto do Amapá. E tem gente que é contra, tem gente que é favorável, tem gente que quer que a gente cuide, tem gente que quer que a gente não cuide. E a gente vai cuidar. A gente vai fazer com o respeito que a gente tem que dar às futuras gerações. Mas aí, a gente queria que entrasse no documento a questão do combustível fóssil. Nós temos que mapear ou desenhar um roteiro para que a gente possa diminuir a utilização de combustível fóssil. E o Brasil é o país no mundo que tem mais autoridade moral. Só para vocês terem ideia, os países desenvolvidos, tipo Estados Unidos e Europa, eles querem chegar a 40% de energia renovável em 2050. Vou repetir. Os países ricos querem chegar a 40% de energia renovável em 2050, daqui a 25 anos. E eu olho para a cara de vocês, e nós temos que olhar para a cara deles e rir, e dizer, enquanto vocês querem chegar a 40% de renovável em 2050, em 2025, o Brasil já tem 53% de energia renovável. É por isso que o Brasil não tem que se curvar. E eu acho que a Petrobras, embora seja uma empresa de petróleo, ela é mais do que isso. Ela é uma empresa de energia. E ela tem que utilizar
parte do dinheiro que ela ganha para fazer a transição energética, porque haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia, e a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável no planeta Terra. A gente pode virar a Arábia Saudita do combustível renovável. Aí, quem sabe, a gente vai na Arábia Saudita, ensina eles como é que fazem, eles vão pegar um pouco do dinheiro que eles ganham, vão investir no continente africano, vão ajudar os companheiros do país africano a produzir biocombustível, e aí a gente vai ter um mundo saudável, um mundo sem gás de efeito estufa, que permita que o planeta não aqueça acima de 1,5 graus. Bom, esse era o meu discurso hoje. Tá? Qual é o segundo discurso? Eu queria dizer para os prefeitos e para as prefeitas que estão aqui, a você, João Campos, prefeito da capital, de que eu tenho dito que não é possível um país ser rico se a cidade é pobre. Não é possível um país ser feliz se a cidade é triste. Porque a nossa vida é na cidade. Ou seja, a gente vive numa rua, a gente vive numa vila, num bairro. A gente não vive no país, a gente vive na cidade, a gente vive na rua. E eu, baseado nessa coisa mais íntima da vida da gente, eu queria fazer um discurso para nós homens. Para nós homens. Quero pedir desculpa a Petrobras, que está fazendo esse evento. O que está acontecendo na cabeça desse animal, que é tido como a espécie animal mais inteligente do planeta Terra, para tanta violência? Eu acordei domingo para tomar café, e no café a Janja começou a chorar. De noite, vendo o Fantástico, a Janja voltou a chorar. Ontem, ela voltou a chorar. E hoje, no avião, ela pediu para mim: ô Lula, assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher no planeta Terra. Eu não canso de repetir que eu fui educado por uma mulher que, do jeito que nasceu, morreu analfabeta. Eu recebi a educação de uma mulher que, do jeito que nasceu, sem saber fazer um ó com copo, morreu sem saber fazer um ó com copo. Eu já estou vivendo 15 anos a mais do que minha mãe, porque ela morreu com 65 anos de idade. E a minha mãe sempre dizia assim: meu filho, se você casar e você não estiver bem com a sua mulher, você se separe dela, mas nunca levante a mão para bater na sua mulher. Nunca levante a mão. E eu fui criado assim. Meus 5 irmãos homens foram criados assim. De que a gente não pode utilizar a violência contra o animal de estimação que a gente tem. Para que você quer um cachorrinho para bater nele? Para que você quer ter um papagaio em casa para bater nele? E muito menos a gente mora com alguém para ser violento com alguém. Então, essa semana, teve um cara que pegou 2 pistolas na mão e descarregou a pistola contra a mulher. Teve um outro que matou a mulher grávida
com 3 filhos, tocou fogo na casa. Teve um outro que atropelou a mulher e arrastou ela 1 quilômetro. Essa mulher vai sobreviver com as 2 pernas amputadas. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Nós temos pena para isso? Se o cara tiver dinheiro, como aquele madrandão que ficou dando 60 socos na cara da mulher do elevador, se ele tiver dinheiro, ele fica 2 anos preso e vai para a rua bater outra mulher. E um pobre desgraçado que rouba um pão na padaria para comer é preso e não tem nem advogado para defendê-lo e não tem um juiz para liberá-lo. Mas isso não depende de ninguém, depende de nós. Cada um de nós, homens, precisamos ser o professor do outro. Cada um de nós temos que educar os nossos filhos. Cada um de nós tem que educar os nossos companheiros. Se você não está bem com a sua companheira, por favor, seja grande, não bata nela, se separe dela. Se ela não gosta de você, ela não é obrigada a ficar com você. Deixe ela cuidar da vida dela. Não aprisione essa pessoa. Não seja malvado. Não seja ignorante. Porque pensando bem, não existe pena. Não existe pena para punir um cara desse. Porque até a morte é suave. Aquele cara que bateu na moça com 60 socos na cara dela, que pena merece um cara daquele? Pena. O cara passou 50 anos fazendo musculação, todo bombado. Para quê? Para bater em mulher? Era melhor que tivesse nascido sem braço. Porque o braço Deus nos deu para a gente trabalhar, para a gente fazer carinho, para a gente fazer cafuné, para a gente fazer coisa boa, e não para a gente bater nos outros. E essa não é uma tarefa só da escola, é nossa, homens. É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem, que judiam e que maltratam das mulheres, que estupram filha e que faz com a menina que o Ricota me mostrou. Uma menina de 2 anos hoje, na Bahia, que foi estuprada pelo marido da avó ou pelo amante da avó. Uma criança de 2 anos estuprada. E ainda bateu na menina, machucou a cabeça dela. Que pena que merece um desgraçado desse. Até a morte é suave. E eu acho que nós homens, aprendemos a nascer ouvindo dos nossos pais: honra a calça que você veste. Nós não temos que honrar a calça que nós vestimos, porque ela não está precisando de honra. O que nós estamos precisando é lição de caráter, de dignidade, de educação, de respeito às nossas companheiras, às mulheres, que se não fosse elas, a gente nem existia. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar esse ato aqui da Petrobras, em que eu estou muito orgulhoso. Você não tem noção o orgulho que eu estou aqui na Petrobras. Orgulho. Porque eles já tentaram vender a Petrobras muitas vezes. Não conseguiram vender. Venderam a BR. Venderam refinaria. E o vendendo aos pedaços. E graças à existência de Deus e de um presidente que tem fé em Deus, a gente voltou para dizer: a gente vai fazer a Petrobras continuar servindo o Brasil. Você veja uma coisa: se a gente não tivesse vendido a BR poderia ser a grande distribuidora do gás do povo. Cada posto de gasolina da BR
Poderia ser distribuidora, mas a gente não tem mais a BR. Porque muita gente acreditou que era preciso vender, ficava melhor. Ficava melhor para quem que era pálida? Melhor para quem? Fica melhor para quem? Barateou o preço da gasolina? Não. Barateou agora que nós voltamos. Barateou o gás? Não. O gás sai a R$ 37 da Petrobras e chega na casa de vocês a R$ 150. E não é justo uma pessoa que ganha o salário mínimo gastar 10% do salário com botijão de gás. Por isso é que nós criamos o gás, para dar para quase 17 milhões de famílias o gás de graça. Você pode não ter outra coisa, mas o seu gás para esquentar água, para fazer um café, para fazer um chá, para lavar a bundinha do seu filho, você vai ter. É isso que nós queremos dizer. Então, companheiros e companheiras, é preciso parar com essa tonteria que muitas vezes a gente é empenhado pela cabeça da televisão. Muitas vezes nós somos empenhados pelos jornais e agora pelas fake news. Quantas mentiras faz a cabeça da gente? Ah, custa muito fazer tal coisa. Ah, esse Lula está gastando dinheiro com pé de meia. Esse Lula está gastando dinheiro com pobre, dando gás para pobre, dando comida para pobre, dando emprego para pobre, dando universidade para pobre. Tudo isso eles estranham, porque esse país só foi ter a primeira universidade federal em 1920, 420 anos depois de descoberto. Precisou chegar na presidência um semi-analfabeto, metalúrgico, para ser um presidente que sozinho, em 10 anos, fez mais universidades de extensão do que eles fizeram em 83 anos nesse país. E vai precisar, porque essas coisas a gente não aprende na universidade. Essas coisas a gente não aprende no shopping. Essas coisas a gente não aprende no free shop. Vai precisar outra vez. E quero olhar na cara de cada homem que está aqui. Na cara de cada homem. Nós vamos ter que criar vergonha. Quando uma mulher vê a gente, ela tem que olhar. Lá vem um companheiro digno, um companheiro de luta, e não um canalha que vai tirar proveito da mulher para bater nela e utilizá-la como objeto de cama e mesa. Não é necessário isso. Então, a partir de agora, eu estou no movimento dos homens que vão começar a conscientizar esse país de que o homem não nasceu para bater em mulher, para estuprar criança ou para fazer violência. Quem estiver comigo, levante a mão, por favor, nessa luta. Nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos fazer uma campanha forte. Sabe? Minha mãe dizia para mim: Lula, se você um dia tiver que bater numa mulher, é melhor que lhe caia as mãos. E é verdade. É verdade. Porque eu fui criado. Nunca levei um tapa da minha mãe. Nunca levei um tapa da minha mãe. E a coitada saiu daqui de Pernambuco para ir para São Paulo atrás do meu pai, que engravidou ela em 1945 e foi embora. Ele nem estava aqui quando eu nasci. Eu só fui ver ele quando eu tinha 7 anos de idade. Fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade, já em São Paulo. Mas estou aqui, cheio de decência, cheio de dignidade, cheio de caráter, para dizer: nós precisamos criar um novo homem nesse mundo, uma nova consciência, um novo relacionamento e um tratamento digno para que as nossas companheiras vivam conosco se quiserem, porque querem viver e não porque precisa de um prato de comida ou com medo de apanhar do marido. Um beijo no coração e vamos à luta. Essa luta não é das mulheres, é dos homens. Está encerrada a cerimônia.